obrigado pela presença de todas e todos. Hoje damos sequência à organização da série de eventos Café com Política, coordenada pelo professor Carlos Mello, aniversariante do dia. Temos presenças super especiais hoje. Eu passo para o professor Mello apresentar e dar início ao evento. Obrigado. Antes de tudo, muito obrigado pela presença de todos e, sobretudo, muito obrigado pela presença do senador Gustavo Buarque, do professor Edmar Baixa. Absolutamente desnecessário dizer a importância e o tamanho dessas duas personagens que nós temos aqui. Vou começar por quem fez a entrevista do livro, depois de me entrevistado. O senador Cristóvão Buarque não é nada da política e da educação brasileira. Quer dizer, se não fosse por outro motivo, né, pelo seu papel na MB, depois no Distrito Federal, senador, o fato de ter sido candidato à presidência da República com a bandeira particular da educação, eu acho que aquilo foi um exemplo extraordinário para o Brasil. E o intelectual Cristóvão Buarque, os livros todos, enfim, as entrevistas todas. Eu tive recentemente, fui pegar um material de uma entrevista que o senhor fez com o presidente Fernando Henrique há alguns anos. E a reflexão do Brasil social, econômico, político, nos últimos anos passou pelo senador Cristóvão Buarque e é um orgulho muito grande para o INSPER ter o senhor aqui e para mim em particular. O professor Edmar Baixa é outra figura extraordinária também da história do Brasil, não fosse por inúmeros atributos, mas por carregar esse peso e essa distinção que é o Plano Real. Eu costumo dizer que o Plano Real é um divisor de águas na história do Brasil. O Plano Real, você tem o Brasil antes do Real, o Brasil depois do Real. E aquilo foi de uma inteligência fantástica, né? Depois de tantas tabelas, depois de tantos congelamentos, depois de tantas coisas, percebeu que a inflação tinha um ritmo, precisava ajustar o país aquele ritmo, o país precisava ter uma unidade, né, de referência, e todo dia mudava, e até que aquela unidade passou a se chamar real, né? Como se fosse mágica. E tudo que se fez depois na área social se fez porque havia, e nós ainda mantemos, a duras penas, mas mantemos a estabilidade da moeda no Brasil. Então, não é de pouca monta, não é algo trivial. Esses dois personagens são personagens absolutamente fundamentais da história do Brasil nos últimos 50 anos, enfim, por tudo que fizeram, inclusive, antes do Real. E estão aqui hoje para conversar. Produziram um livro muito interessante, com o senador Cristóvão Buarque, entrevista do professor Edmar Baixa. A gente vai tentar reproduzir aqui um pouco dessa conversa. Não conversa entre vocês. Eventualmente posso questionar um outro ponto, mas a conversa entre vocês é importante e com o auxílio de vocês também as perguntas que vocês venham a fazer. Eventualmente nós temos essa série chamada Café com Política, que nós precisamos mudar para Café com Políticas, né? Porque é plural, são várias políticas públicas, policies e politics. Ela tem o objetivo de produzir um documento importante para o serviço, para as futuras gerações. Então, nós gravamos, né, esse material depois vai para o nosso site e daqui a muitos anos, né, continuará sendo ali, estará à disposição das futuras gerações que continuarão tendo esse material com eles. Então, o objetivo é esse, gravar esse documento, esse encontro histórico aqui para a gente, tá bom? Senador, eu sugiro começar pelo senhor, uns 5, 10 minutos, falar um pouco do Brasil, um pouco do livro, e aí já colocar uma questão para o professor Baixa, e a gente já vai caminhando. Nós teremos aqui 1 hora de gravação, tá bom? Bom dia, quase boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Começo por onde o professor Carlos Mello parou, quando falou que
essa gravação ficará para quem quiser um dia assistir. Essa foi a intenção do livro. E esse não é o primeiro livro que eu faço desse tipo, embora, sinceramente, eu acho que é o melhorzinho que ficou. Eu fiz um com Celso Furtado, fiz um com Fernando Henrique Cardoso, fiz um com Cláudio Vibora Castro, e este com Baixa. A minha ideia é eu ser usado e eu usar outra pessoa para fazermos essa conversa, que um dia talvez a gente junte tudo em conversas com personalidades contemporâneas a mim, tá? Mas também eu uso para dar minhas ideias, para propor minhas coisas. Como no jogo de voleibol, tem um que joga por cima e outro. Mas eu uso como plataforma para o que eu penso. Não é entrevista, é uma conversa. Em que eu pergunto, coloco no livro, vocês vão encontrar as perguntas, as respostas, meus comentários e mais uma coisa que eu não tinha feito nos outros, uma mini biografia das pessoas citadas pelo próprio Baixa, e não por mim. O Baixa cita, se eu não me engano, 40 nomes, muitos prêmios Nobel, já quando foram seus professores ou depois. Essas mini biografias, que está ao alcance de qualquer um que pesquisa, mas de qualquer maneira foi um trabalho que eu fiz e que serve para vocês. Eu acho que é bom para os alunos. Eu creio que o livro com Baixa, além de ter ficado melhor, porque a gente vai também melhorando, para mim tem algo pessoal tocante. Foi o Edmar que me trouxe do exterior para o Brasil, onde eu estava com minha esposa, que está ali, por 9 anos. Nós saímos do Brasil em 70, fomos estudar na França, depois eu fui trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde fiquei 6 anos, alguns anos na América Latina e 4 em Washington. Eu estava lá um dia, graças a um amigo comum, a quem o livro é dedicado, Ricardo Lima, o professor Baixa, que era o chefe do departamento de economia da UNB, me convidou. E o que eu mais queria, o que realmente eu sinto que é minha vocação, é de professor. Eu entrei na política por acaso. Inclusive, por acaso, pelo fato que o Brasil é uma cidade tão nova que não tinha ninguém. Diferente se fosse em São Paulo, Pernambuco, eu não ia conseguir servir de nada. Mas foi por acaso. Eu sou professor. E isso eu devo muito ao Edmar Baixa. Ele mudou minha vida completamente. E por esse lado, pode ter sido negativo existencialmente de entrar na política, mas mudou minha vida e eu acho que, do ponto de vista de realização, está melhor. Então, esse livro tem esse lado pessoal que eu cito no começo e tem 3 qualidades, a meu ver, que é o Baixa descrever como foi a formação dos cursos de pós-graduação em economia no Brasil. Tem a digital dele completa ali. Não só dele, mas ele fez parte disso nos anos 70. Tem a história da Belíndia, que é, ou do Belíndia, que é a ideia de que a concentração de renda faz o Brasil ser 2 países. Aí diz, mas outros já diziam isso. O que Baixa traz de diferença é o momento, em plena ditadura militar. E segundo o fato que mostra que não é o crescimento econômico em si que resolve o problema da concentração de renda. E o outro, o professor Carlos falou, é o Plano Real. Ontem eu estive presente na comemoração dos 30 anos do Instituto Fernando Henrique Cardoso e a gente vê como realmente foi uma obra de genialidade de conseguir parar a história da moeda brasileira, que é uma tragédia. O Gustavo Franco foi muito feliz quando ele falou e lembrou que nós tivemos, durante 15 anos, inflação acima de 16% ao mês. Ou foi, em vez de 15 anos, 16, ou 16 anos, 15. Confesso que eu não lembro aqui, não importa. Ou seja, um país que não tinha moeda. Nós nos acostumamos a não ter moeda por conta da tal da indexação, que não passa de um sonífero para quem está com dor. Dormia, mas não curava. E eles trouxeram. Então, o livro, ele traz esses 3 temas centrais. A história da formação, da pós-graduação, quer vocês queiram ou não, o INSPER está dentro, faz parte disso, embora não esteja em uma das universidades daquela época que criou. Segundo, a Belíndia, esse famoso termo que ele criou. E terceiro, o Plano Real. Mas isso vocês vão ver no livro.
O professor Carlos sugeriu que fizesse pergunta. Então, eu pensei em 2 perguntas por baixo. Mas, se ele não quiser, ele fala o que ele quiser sobre o livro ou qualquer outra coisa. Mas eu pensei que 2 perguntinhas bem simples. Primeiro, quais são os riscos que corre o real? Esse filho, a filha dele. Quais são os riscos que nós, no Brasil, corremos para não termos mais moeda? Eu não lembro qual foi ontem que disse que decidimos que o Brasil queria uma moeda, porque em algum momento se pensou usar a alternativa argentina da época, que era dolarizar, ou fazer na Constituição a amarra da moeda nossa ao dólar. Mas eles decidiram, não. Foi o verso. Então, não, nós queremos ter uma moeda brasileira. Por isso ela tem que oscilar, conforme os gastos públicos, conforme... Foi o Arlindo que falou pela televisão, estava na Europa. Foi o único que não estava presente, dos que falaram, e ele disse, nós decidimos que teríamos uma moeda. Se temos uma moeda, não pode dar, não pode ser o dólar, o outro dólar. Então, quais são os riscos? E a segunda, como é que a gente vai transformar Belíndia em Brasil? Como é que Belíndia vai virar no Brasil? Óbvio que, do mesmo jeito que o livro, eu faço as perguntas, depois eu vou dar as minhas respostas também. E vocês depois, eu espero, perguntem e debatam conosco. É isso, Pacha. 2 perguntas. Deixa eu começar por onde você terminou. Né? Todas as vezes que eu vim aqui no ISP, já foram algumas, a parte boa são a parte de perguntas e respostas. Né? Então, eu vou tratar de ser muito breve aqui. Eu gostaria de que a gente pudesse interagir com esse grupo sempre maravilhoso aqui do ISP, conversando com a gente. Deixa eu começar pela segunda parte. Vamos fazer dessa Belíndia o Brasil. Né? Ou eu posso fazer propaganda do outro livro, além desse livro com o Cristóvão, né? Também fiz um livro que se chama 30 anos do Real, Crônicas ao Calor do Momento, um livro que foi organizado pelo Gustavo Franco, com crônicas deles, do Pedro Malan e também algumas minhas. Né? O último artigo, né? O livro as crônicas seguem cada 5 anos do Real, tem lá um conjunto, todas elas foram escritas ao calor do momento, as de 30 anos, obviamente, foram escritas agora, e a minha crônica se chama Em Busca do País Real. E a questão não é somente Belíndia, não. Quer dizer, Belíndia é um fato fundamental que caracteriza a estrutura social brasileira, né? 300 anos de escravidão, deixa uma marca indelével na nossa sociedade, na qual ainda a gente não se livrou nem social, nem racialmente, nem regionalmente. A Belíndia, na verdade, ela foi uma fábula. Como era a ditadura, era melhor a gente escrever em termos de fábula para não correr o risco de ir para a prisão. Né? Belíndia foi publicada, era uma fábula que o nome atual, da no Belíndia 2.0, se chama O Rei da Belíndia, uma fábula para tecnocratas. Eu faço um resumo. E foi escrito em 1974, quando eu estava no UNB, o pessoal não tinha chegado ainda. Era um economista da oposição à política econômica do regime militar. A fábula foi publicada num jornal semanário, que era o jornal de oposição, chamado Opinião, nas páginas centrais, e provocou um enorme impacto. Porque a fábula era a seguinte: era um economista visitante que chega em Belíndia e o rei o contrata para calcular o PIB. E o economista visitante, em vez de calcular o PIB do jeito que o IBGE fazia, que era somando as quantidades produzidas, ele pede para o rei que quer uma listagem de todos os belíndios com a sua renda 10 anos antes e 10 anos depois. Debate sobre distribuição de renda era sobre a concentração que tinha havido na distribuição de renda entre 60 e 70, junto com o milagre econômico. E o economista visitante, em vez de calcular a renda a partir das quantidades produzidas, né, ele olha quanto que cresceu a renda de cada um dos belíndios. Ele consegue extrair uma amostra de 6 belíndios. Um rico, por acaso se chamava Antônio,
coincidentemente, era o ministro da Fazenda, e havia 5 participantes, todos eles membros de reuniões mensais que a gente fazia no SEBRAP, em São Paulo. O primeiro deles era o Celso, o segundo era a Conceição, o terceiro era o Fernando, o quarto era o Paulo Singer, e o quinto era o Francisco Beaufort. E o que aconteceu nesses 10 anos em Berlim é que a única renda que cresceu foi do Antônio, e os dos 5 ficaram parados. Mas como o Antônio era 60% do total, o crescimento total do PIB foi muito parecido com o do Antônio, foi 10% ao ano. Coincidentemente, o crescimento do Brasil durante 60 a 70. E aí o economista explica para o rei que o PIB era o felicitômetro dos ricos. E que se ele quisesse uma renda, uma medida de crescimento, na verdade, refletisse o que estava acontecendo numa parte pobre da população, que era o grosso da população, ele teria que dar um peso à renda maior, ou o mesmo peso para todo mundo, ou dar um peso maior para os mais pobres, ao contrário do que aconteceu no PIB, que implicitamente, na verdade, explicitamente na fábula, quanto mais rico você é, mais importante você é no PIB. E o rei obedece isso e calcula o crescimento da renda, e manda calcular o crescimento da renda de acordo com um critério democrático, que em vez de 10 dá 4, de acordo com o critério da pobreza, que em vez de 4 dá 2. E o rei Delite, vice-ministro da Fazenda, ministro da Fazenda, até o fim, e manda calcular de acordo com esses critérios que o economista visitante manda. A fábula termina dizendo o seguinte: embora continuando pobre, Berlândia, pelo menos, passou a ter medidas honestas de crescimento. E tem uma moral, como toda a fábula tem. Já não se fazem reis como antigamente. Na discussão, deu fim, ficou caladinho durante 20 anos. 20 anos. 20 anos imaginando que, quando eu fui para o Morando fazer o Plano Real, ele fez uma declaração para a Folha de São Paulo, dizendo exatamente isso. E, quando eu era governo, disseram que eu fiz desse país uma Berlim. Agora que eles estão no governo, estão fazendo desse país uma engana. Impostos da Inglaterra e serviços públicos de Gana. E esse é realmente o outro nosso grande problema. Nós temos um governo balofo, que leva para casa um terço do PIB e não devolve os serviços públicos. Supostamente ele deveria estar cumprindo. E Mário Henrique Simples não tinha nada a ver com a fábula. Quando a Constituição de 88 foi votada, e ele se preocupou com as características, inventou um novo país. Depois que eu fiz Berlim, ele inventou Bangladesh. Bangladesh era uma mistura da pobreza de Bangladesh com o fechamento de Albânia. E era para a preocupação dele com as características estatizantes da Constituição de 88. E esse eu acho que é o nosso terceiro problema ainda. Não? Nós só conseguimos participar do comércio mundial através do agro. O agro é extraordinário, não? Se vocês olharem o crescimento da produtividade do agro de 95 a 2023, não era... O agro tinha 20% da produtividade da economia como um todo. Hoje já está praticamente 90% da produtividade da economia como um todo. A indústria, ao contrário, que tinha uma produtividade de 180% da média em 95, hoje está na média, voltou para 100%. Enquanto o agro progrediu, a indústria regrediu. Por quê? Porque o agro tratou de criar, através de explorações tecnológicas, não é com a participação do Estado, mas fundamentalmente para produzir bens com capacidade, em termos de custo, de concorrer com os Estados Unidos e Canadá nos mercados mundiais, sem contar a Argentina, da nossa correspondente do Clarim. E a indústria não fez nada, a indústria continuou olhando para o próprio umbigo, explorando monopolisticamente o mercado interno através de preços surreais e incapaz de concorrer internamente. E quando inventam, eu não sou contra política industrial, acho que precisa de política industrial, mas precisa de política industrial para reinventar a nossa indústria, permitindo que ela se integre aos canais de comércio internacional e não, como está aí na nova indústria brasileira, sei lá como é que chama,
a neoindustrialização, que eu chamei de neoprotecionismo, né? Para repetir as mesmas coisas, né? Tarifas elevadas, proteção, preferências altas para compras governamentais e alto conteúdo de produtos internos. Né? Tudo voltado para ainda maior exploração dos consumidores nacionais e para manter essa baixíssima produtividade que a nossa indústria tem, e esse é o nosso terceiro problema, é o fechamento da economia. Antes de o senhor fazer seus comentários, eu queria fazer uma menção aqui ao doutor Ulisses Guimarães, seus amigos. Eu encontrei o senhor Nelson Jobim, pelo menos que ele fazia, ele sempre mantinha uma cadeira mais vazia. Eu falava, mas doutor Ulisses, vai chegar alguém? Pode chegar. E o senhor Fato Novo. Eu vou entrar na conversa com o Baixa, querendo que vocês registrem, como disse, eu esqueci de dizer, uma coincidência entre nós, que são dois octogenários, ou seja, somos dois velhos que estão aqui conversando com vocês jovens, e os dois olhando para o futuro. Eu creio que os riscos do plano é que continua-se com uma cultura brasileira, que eu gosto de chamar de voracidade por consumo e anorexia de poupança. Nós temos um fascínio pelo consumo. Os indivíduos consumidores por consumir cada vez mais, independente de haver ou não produção, e aí vem a velha história da oferta e demanda, e os políticos populistas querendo gastar cada vez mais. Esses dois fatos juntos fazem com que o real, com toda a sua genialidade, seja, como toda moeda, frágil, dependendo da realidade. Eu tive com Baixa 15 dias atrás em Recife, também um debate sobre o livro, e alguém perguntou qual era a diferença entre o plano cruzado e o plano real. E na hora eu me lembrei, e os nomes mostram a diferença. Cruzado, lembra cruzada, é você sair derrubando o que está por aí, que é o congelamento de preço, que a inflação se comporte bem, chegando o mais baixo possível. Não funciona. E o real, a palavra diz, enfrenta a realidade, criando mecanismos, como, por exemplo, durante algum tempo, no nível psicológico, com duas moedas, uma que não muda e a outra que muda, uma que não se desvaloriza, outra se valoriza durante 6 meses, até que todo mundo se acostuma que não desvaloriza e põe o nome dela de real. Segundo, durante algum tempo, a âncora, que foi fundamental. Mas ficou faltando porque não iam conseguir as reformas que esse país precisa fazer. Inclusive, quando ele diz que abra, é possível a economia. Até hoje, e aí eu coloco, e faço parte do chamado espectro bloco das esquerdas, até hoje nós, nas esquerdas, tratamos como palavra feia a ideia de tempos de gastos. É óbvio que tem que ter texto de gastos no conjunto. Você pode dizer que não tem texto de gasto para um ou outro item. E aí você vai baixando o outro. Eu até perguntei ao Baixa hoje se a falta ontem do Lara Rezende, porque a mãe dele tinha falecido alguns dias antes, ele estava num evento relacionado ao luto, se não era porque ele mudou. Ele hoje defende a ideia da nova teoria monetária que diz, não, podemos gastar mais, desde que esse gasto gere retorno. E aí se equilibra. Claro, o sim não é compatível com a realidade. O sim é uma hipótese que pode ou não acontecer. E que, no caso do Brasil, não acontece como se quer. Basta ver 7.000 obras paradas. Todas 7.000 obras eram investimento, mas não geraram nenhum retorno. O nosso presidente Lula, ele comete um grande desatino quando fala que investimento não é gasto. Todo investimento é gasto no momento que é feito. Aí depois vira, de fato, não investimento. Mas no momento do gasto, é gasto. Então, esse é um ponto que a gente tem que ameaça. O populismo de gastar mais do que se deve. E eu acho que essa voracidade pelo consumo
em um país que não tem taxa de poupança elevada. A gente sabe como é baixa a nossa poupança. E o fechamento. E a estatização também exagerada, mas não é a estatização só que a gente vê de empresas, é a estatização de controles, indo transformando grupos de funcionários em verdadeiros ditadores. Eu tenho tradição de ser defensor de uma revolução na economia para adaptar a produção ao nível ecológico. Mas hoje tem alguns grupos que cuidam de tentar impedir produção só pelo gosto de ser uma republiqueta à parte. A quantidade de projetos que estão barrados, esperando a avaliação dos órgãos de controle de proteção do meio ambiente, é um negócio que não tem justificativa do ponto de vista moral de querer proteger o meio ambiente. A volúpia pelo poder de alguns grupos confundem equilíbrio ecológico com conservacionismo. E pior, conservacionismo com o poder de impedir que algumas coisas sejam feitas. Há muito risco. Temos que estar alertas. Como transformar a Belíndia em Brasil? Aí eu uso a mesma coisa do real. Eu acho que a gente precisa enfrentar a realidade. A realidade, para mim, é de que a desigualdade vem, sobretudo, da desigualdade na educação. Então, para transformar a Belíndia em Brasil, nós precisamos, sim, aumentar a produtividade, sem dúvida alguma, tem que aumentar a riqueza nacional, mas tem que distribuir melhor essa riqueza. E ela não será distribuída de helicóptero jogando dinheiro para todo mundo. Ela não será distribuída por leis que elevam o salário mínimo. Não, isso tem limite. E mesmo que não tivesse limite, só vai receber salário alto e tiver produtividade, e tiver empregabilidade. E produtividade e empregabilidade vêm não só, mas sobretudo da educação. Por isso eu vejo que o Brasil precisa me girar da Belíndia é colocar os meninos da Índia e as meninas na mesma escola que os meninos e as meninas da Bélgica. Quando a gente tiver um sistema educacional igual na Bélgica e na Índia, nossa, é questão de algumas décadas, não vai ser rápido. Primeiro porque para fazer isso não é rápido. Eu calculo que 20 a 30 anos a gente precisaria para fazer isso no país inteiro. O que eu venho defendendo nesse sistema é que a gente vai levar 20 anos para o Brasil inteiro. Mas em 2, 3 anos pode fazer numa cidade. Não como São Paulo, que não é uma cidade, é um país. E eu defendo que o governo federal, dentro dos limites de recursos fiscais, sem gastar mais do que arrecada, deve assumir a educação fundamental e o que chama de média, que eu gosto de chamar de o momento conclusivo da educação de base, como em todo lugar do mundo, chama de médio só no Brasil e novo. Quando eu era estudante, não chamava ensino médio, era secundário ou colegial. E o governo federal adote a educação em municípios que não têm condições de oferecer educação de qualidade para todos. Então, eu chamo de federalização, eu hoje chamo muito de adoção, inclusive voluntária para o município, de tal maneira que, aos poucos, num ritmo que seja possível, nós tínhamos uma carreira nacional do magistério, edificações e equipamentos de qualidade federal, como no tempo da Copa, fizemos qualidade FIFA para os estados. Ninguém não pode ter qualidade federal para as escolas, como o Colégio Pedro II, os institutos de aplicação, os colégios militares, as escolas técnicas de nível médio, do governo, os últimos, sobretudo da Dilma, cometeram um grande erro em transformar em institutos tecnológicos. Para isso, a gente já tinha as escolas de engenharia. O Rio era que era o nível médio, formando técnicos. O Brasil, unindo Bélgica e Índia, que estão aqui dentro, não será construído por economistas. Eles são necessários. Não será por educadores, que cuida de como deve ser uma sala de aula, será pelo que eu vou chamar de educacionistas. Lembrando os abolicionistas. O educador é quem cuida da sala de aula. Como é que uma sala de aula deve ser tão boa que os meninos e meninas aprendam? O educacionista é quem milita politicamente. Como é que a gente vai fazer que todas as salas de aula tenham condições de ter um educador passando uma boa
forma de dar aula. Eu creio que não serão os economistas, não serão os educadores, serão educacionistas, se você quiser classificar, como a gente classifica hoje, algum tipo de político, como foi o Joaquim Nabuco e outros abolicionistas. Não sei nem se serão políticos tradicionais. Uma coisa nova, que teve no Brasil, o que Nabuco chamava de Instinto Nacional, surgiu para a abolição. Hoje a gente precisa fazer isso para a educação. Até porque nós fizemos a abolição, mas até hoje o sistema educacional brasileiro é dividido. Parte em escolas senzala e parte em escola Casa Grande. Enquanto tiver escola Casa Grande para uns, minhas netas, por exemplo, e escola senzala para outros, os filhos das empregadas, se eu tivesse, não teve mais, mas filhos das empregadas vão para a escola senzala. Os filhos do dono da casa vão para a escola Casa Grande. Enquanto houver escola Casa Grande e escola senzala, nem a abolição foi completa e nem a Belinde desaparecerá e dela surgirá o Brasil. Eu vejo que a saída é por aí, no processo de ir criando escolas nesse país ao longo de 20, 25, talvez 30 anos. Aí dizia até lá. Bem, até lá, as que não forem adotadas pela União, a gente continua melhorando. Como queira ou não, está melhorando. Estão muito atrasados ainda, mas menos do que 30 anos atrás. Então, a gente continua. Eu até já trabalhei isso. Esse Ministério da Educação, que na verdade é o Ministério do Ensino Superior, e eu digo porque eu sou uma pessoa dedicada à educação de base hoje, e fui ministro, e só quem eu recebia era reitor. Eu nunca só recebi um deputado que pediu para a educação de base. O resto era para estatizar uma faculdade privada, federalizar uma estadual, abrir uma nova, todos. Então, esse tem que ter um Ministério da Educação de base. E essa tem que ter duas superintendências. Uma superintendência para cuidar de melhorar, como se supõe que hoje está sendo feito, e uma superintendência de adoção federal das escolas municipais e estaduais, num ritmo que seja possível, sem pressão inflacionária e também de acordo com a quantidade de novos professores competentes que a gente vai contratar. Porque isso de aumentar o salário de professor, o que é necessário, não vai melhorar a qualidade de aumentar o salário de professor dos que estão aí. O importante é aumentar o salário para, com isso, atrair novos professores entre os jovens brilhantes desse país. Se a gente pagasse um salário realmente bom para um novo concurso de professor federal, era capaz do INSPER perder uma porção de seus alunos que queriam ser professor de história, de matemática, de geografia, porque nós sabemos que nós escolhemos profissão por tanto por cento de vocação e tanto por cento de remuneração. Então, a gente tem que remunerar os que virão. Os que estão aí também, é muito baixo ainda. Mas esse não é o problema maior e nem é a solução. A solução é professor altamente competente, sendo avaliado, avaliação responsável que permita demitir, como a gente faz com o técnico e jogador de futebol, mas não faz com o professor. Mas a gente faz com o médico, a gente só vai uma vez se o médico é ruim, mas o professor ele fica ali com a tal da estabilidade plena. Tem que ter uma estabilidade em relação ao governante. O governador, o prefeito, não pode demitir o professor. Mas, em relação a uma avaliação, não pode ter estabilidade. Então, eu acho que esse é um novo livro que a gente pode trabalhar juntos. Os riscos do real, mas não os riscos, é como eliminar o risco, como enfrentar os riscos, não só denunciar. E como transformar a Belíndia, essa grande criação do Baixa, em um Brasil, que a gente não conseguiu ainda. Se tivesse conseguido, Belíndia não existia esse conceito. O conceito surge da divisão do país. Bom, gente, antes de abrir a participação das pessoas aqui, a gente tem mais 35 minutos de conversa. Carlos, é interessante que o senhor tenha buscado o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco dizia que era necessário fazer política com empenho de história. Essa é a expressão que ele usava. A grande questão é que eu acho que a gente progrediu muito
em vários aspectos, em várias áreas, e a política a gente progrediu muito nos últimos anos. E quando eu falo dos últimos anos, eu não estou me referindo aos últimos 8 anos, de alguns anos para cá. Né? Fazendo aqui uma brincadeira com a Benília, talvez a gente tenha hoje, nesse momento no Brasil, uma Botsuana, né? A mistura da Rússia com Botsuana, né? Quando você olha, pelo menos, para uma parte importante do Congresso Nacional. Então, agora, o senhor mencionou a voracidade de consumo, nós temos no Congresso Nacional a voracidade fisiológica. Não se discute mais a grande política, não se discute mais no Brasil, né? Você tem, eu tenho dito isso, você tem vereadores, você tem deputados ali que são vereadores federais, não é? Uma fixação com o município, mas não no aspecto positivo do município, da descentralização, mas do negócio do município, né? Um coronelismo inchado em voto, hoje descrito como coronelismo em emenda em voto. O nosso sistema não ajudou, professor Baixa, que o real tivesse um procedimento adequado. Sobretudo, nos últimos 10 anos, nós evoluímos muito, né? E a política tem cobrado pedágio muito alto da economia. E a gente sabe que o que vai viabilizar a economia não é a economia por si mesma, é a economia pelo meio da política. Não creio que tenha sido fácil, pelo contrário, eu li a história, o quanto foi difícil aprovar o Plano Real, né, no Congresso Nacional, o quanto aquilo foi negociado, o quanto essas corporações todas nos colocaram como empecilho de que o Plano Real fluísse. Mas foi possível fazer isso com uma boa política. Um sistema político que ainda tinha um número de partidos menor do que tem hoje, muito menos fragmentado, um sistema político em que ainda conseguia se discutir as grandes questões do sistema político, que tinha tribunos. O tribuno desapareceu da vida da política nacional. Eu me lembro de ter conversado com o deputado Vinícius Pinheiro, pouco antes da morte dele, e ele me disse o seguinte: a política hoje se resume à emenda, ao cargo e à visita às bases. Se a gente for atualizar hoje, a gente vai dizer que a política hoje se resume à emenda, ao cargo e à rede social. Né? Piorou mais. Claro, eu não vou colocar essa questão, porque isso demandaria um outro debate, mas enquanto vocês falam da economia, da educação, quando vocês falam do Brasil deixar de ser a Bolívia, eu fico me perguntando como que a política pode ajudar nesse processo todo, e eu não consigo encontrar um horizonte nesse aspecto, nesse momento. As pessoas dizem que eu sou pessimista. É possível, mas o que eu tenho respondido a elas eu posso ser pessimista, mas infelizmente eu tenho acertado. Né? E as coisas parece que têm piorado bastante. Mas, enfim, era só uma contribuição. Está aberto para quem quiser participar. Eu vou passar o microfone para que seja captado o áudio. Perguntas, questões? Bom, obrigado. É um privilégio. Sou Baixa, sou Gustavo Buarque, sou Sandro Cabral, sou professor aqui do INSPER, de Estratégia e Gestão Pública. Eu deixo essa pergunta para os dois aqui um pouco no gancho que o Melo falou aqui. Né? A gente, me colocar, nós somos dinossauros, eu me coloco, bem mais novo que os senhores, mas a gente dinossauro diante dessa avalanche tecnológica onde os vereadores federais estão mais preocupados com suas redes sociais. E eles sequestraram o orçamento. E as políticas públicas, às vezes, são... O espaço, por exemplo, de fazer política pública é muito limitado. Você tem aí uma reconfiguração e com uma ascensão da extrema-direita a nível mundial. A questão é como é que pensar um Brasil e sair da mídia ou qualquer outro nome de engraçado que a gente possa achar aí para descrever o Brasil, diante desse cenário hoje, com polarização a nível mundial e com a esquerda também não se ajudando. Alguém mais? Bom, primeiramente, obrigado. É uma honra enorme estar aqui diante de 3 pessoas que eu admiro demais e agradeço muito a contribuição que vocês fazem ao Brasil. Professor, a gente falou sobre educação de base, mas uma preocupação que eu tenho muito é que, às vezes, quando você vai na base, né, e mesmo dando uma educação de primeira, trazendo a escola Casa Grande para a senzala, às vezes as pessoas de baixa renda não têm capacidade de acompanhar. É a criança que tem que trabalhar para ler.
vezes eu me pergunto, será que somente a gente caminhar nessa direção de tentar dar uma educação de ponta talvez resolva o problema, porque acho que a redistribuição de renda, eu acho que é fundamental para que a pessoa tenha condição de estar acompanhando isso. E uma coisa que eu aprendi na aula do professor Carlos Melo, quando eu também tive a honra de ser aluno, é que o Lula está muito sozinho nesse mandato. Eu diria até que o professor Gustavo Buarque chegasse um pouco mais próximo do Lula para dar uma luz ali para o nosso presidente, para que ele escutasse mais o senhor, para ele não cometer esses erros. Obrigado. Primeira coisa, eu hoje digo que meu único otimismo é poder dizer que talvez meu pessimismo esteja errado. Mas eu realmente sou tão pessimista como você. E não é só pela crise brasileira, não. Eu acho que hoje há um divórcio entre humanismo e democracia. A democracia que entra para ampliar direitos agora é para proteger privilégios. Veja a Europa. A política é contra estrangeiros. O humanismo não existe estrangeiro. Aí você diz, dentro do Brasil, aqui nós temos muitos estrangeiros. Eu tenho um livro meu muito antigo. Os povos são muitos estrangeiros e iludidos na hora de votar. E votam para manter os privilégios que eles acham que um dia vão ter. Eu creio que tem muito disso. Agora, o Cabral, né? Veja bem, a gente vai precisar, a história, um país precisa mesmo que as pessoas de certa sorte. A gente vai ter um cansaço com o que está aí. E outro com o real. O real foi um cansaço com a inflação e a sorte de um Fernando Henrique Cardoso com esses, na época, meninos. Embora nem tanto assim meninos, mas jovens. E que tiveram a ousadia de pensar algo novo. Nós vamos chegar um momento, eu espero, que haja um cansaço com a desigualdade, um cansaço com a ineficiência, um cansaço, portanto, com a baixa produtividade e com a má distribuição de renda. E que este cansaço social coincida com o surgimento de algumas elites, tipo nós tivemos, eu era do PT na época, mas eu reconheço que o PSDB tinha uma lucidez e com o espírito público. Uma coisa que ontem esqueceram de falar quando elogiavam o Fernando Henrique. Diziam muito, é um intelectual na política, mas ele tem espírito público. Quanto à distribuição de renda, antes ou depois da educação, a permanência das crianças na escola. Para isso foi criada a ideia da Bolsa Escola. Ninguém precisava sair para ganhar um salário, a criança. Ao contrário, para ganhar um salário, a mãe tinha que ter os filhos na escola. Pena que Bolsa Família deturpou isso. Depravou, de certa maneira, e virou um programa de transferência de renda. Eu sou contra a transferência de renda sem obrigação. Eu acho que a gente tem que pagar os pobres para que eles produzam o que eles precisam. Como estudar, como se alfabetizar, como melhorar a casa, como melhorar a rua onde mora. Então, eu acho que a gente tem que ter medidas para manter a criança na escola. Aí resolve o problema que você levantou. Essa criança ficando na escola é que depois se distribui a renda. Agora, o Bolsa Escola foi uma sacada boa nesse sentido, porque distribuía um pouquinho de renda agora e, ao mesmo tempo, mantinha na escola. Mas a distribuição das bolsas só tira da penúria. Eu não considero isso distribuição de renda. Eu considero isso uma ajuda para tirar da penúria, para poder comer. Eu quero distribuição de renda na estrutura. Aí o salário mínimo, sim. Uma política de salário mínimo distribui renda. Mas ela tem que ser compatível com o nível de eficiência do trabalhador. Senão, morre ou traz inflação de volta. Quanto a chegar mais ao Lula, qualquer secretária dele descobre meu telefone. Não sou eu. E eu acho que meu comportamento nos últimos tempos, sobretudo um voto, que às vezes eu até considero que pode ter sido um equívoco, que foi o voto pelo impeachment da Dilma, me afastou muito da turma dele. Como é que chama? O baixo time, não. Me afastou. Mas para lhe dizer que eu não estou me afastando, defendi muito o nome dele em 22, a todo mundo. Acho que liguei até para o Baixa, para falar sobre isso. Liguei para muitos do PSDB. E outra coisa, eu estava no Ceará, semana passada. O Baixa não pôde ir. Fizemos também o lançamento do livro. E eu fiz um debate com um grupo de empresários
no hotel. Quando eu ia saindo, a Gladys estava comigo, veio uma pessoa que eu conheço e gosto muito, que é o fotógrafo do Lula. Nunca aparece muito, Stucker. E eu disse, poxa, Stucker, você é aqui sem o Lula? Ele disse, não, o Lula está aqui, está saindo. E nós ficamos bem meia hora esperando para dar um abraço nele. E ele não deu um abraço até muito carinhoso, mas é muito diferente dar um abraço carinhoso e chamar para conversar na mesa em que toma a decisão. Eu, como Baixa, tenho certeza, e eu tenho sugerido que conversem com a turma do Real. Eu tenho sugerido em arquivos e nos contatos que eu tenho. Eu estou pronto para levar as minhas ideias. Mas... Em nome do Brasil, procure o presidente. Não se procura, presidente. Isso parece até arrevido. Ele que tem que procurar a gente, lá ele conhece a gente. Mas eu estou pronto para colaborar. Aliás, vou dizer uma coisa. Pedi uma audiência com o secretário-geral da República, da Presidência, Macedo. Levei para ele essa ideia que falei aqui. E botei até um nome bonito. Porque o Lula falou, elogiando os CIEPs. E eu fiquei muito contente, porque ele era muito crítico ao Brizola e aos CIEPs. E eu disse, tudo bem. Foi uma boa coisa esse elogio do Lula. Mas faz 50 anos. Mudou a educação de lá para cá. Além disso, o Brizola cometeu um erro, a meu ver, de fazer ele nascer por escola, em vez de fazer por cidade. Se em vez de 150 espalhados pelo Estado, tivesse escolhido 20 cidades e concentrado lá nos 4 dele, eu acho que ninguém teria desfeito aquela ideia cuja base é horário integral. Mas isso é pouco. Continua. A gente tem que, por exemplo, dar aula de empreendedorismo. Tem que dar aula de oratória para esses meninos que vão conseguir emprego e para poder ter distribuição de renda depois. Levei, inclusive, deu nome, em vez de CIEPs, o presidente Lula devia trazer a ideia das CEPs, Cidades com Educação Federal. Até porque, vamos falar para eles, o Lula não tem um legado dele, salvo ele próprio. Essa coisa maravilhosa de sair lá de Garanhuns, São Paulo de Arara, virar presidente e ser um estadista, com erros ou não, mas mundial. Mas fora isso, o legado. A Bolsa Família, Fernando Henrique, que levou para o Brasil com o nome de Bolsa Escola. Agora, o pé de meia. O pé de meia foi adotado lá no Distrito Federal, quando eu era governador, com o nome de Poupança Escola. E eu tentei, como ministro, levar para o Brasil, mas a Casa Civil não quis. No Ministério, no Senado, eu levei, mas aí disseram que tinha vício de iniciativa. Ele ficava em gasto, o senador não deve. Está correto até, senão vira a ideia das emendas. Pois bem, levei, esperei um mês, 2, não deu nada, eu escrevi um artigo. Quando a gente escreve um artigo com uma ideia que era o presidente mata, porque aí já não é mais dele, publicou. Aí talvez o meu viés intelectual de realmente ter essa vaidade de criar, de escrever, de publicar, isso atrapalha na política. O influente mesmo, ninguém quer saber o nome dele. O nome é o presidente da República. Mas eu estou pronto. Vou deixar o meu número para você passar para mim. Acho que é importantíssima a educação, mas eu acho que fundamental é a primeira infância. Tem que começar no cuidado com a gestante e depois prosseguir com a creche. E são essas intervenções que dão até maior rentabilidade no sentido de capacitar os mais pobres, os mais desvalidos, para poder concorrer já no primário. Quanto à segunda, não compra essa ideia. Eu acho que o grande problema do Brasil não são os políticos. O grande problema do Brasil são os grupos de interesse. São as corporações, são os empresários, são as corporações públicas. Né? São elas que impedem, na defesa de seus interesses, por exemplo, os empresários na defesa das isenções fiscais que eles têm, né? As corporações na defesa dos seus privilégios como funcionários públicos que eles têm, que impedem que você faça as reformas, porque se você tiver liderança política e tiver boas ideias, você chega no parlamento e negocia. Nós fizemos isso. Eu havia Fernando Henrique, e quando tinha uma equipe que sabia o que ia fazer, eu me lembro de 2 frases, quando eu estava negociando a Congresso. O deputado escreveu, Baixa, você pega bem tudo, mas não esquece que aqui o mais burro foi eleito. E o segundo foi assim, Baixa, nós gostamos de verba, você sabe, mas o que a gente gosta mesmo é prestígio e balanço. Então é uma questão de saber negociar e poder intervir. O que
essa que podia ser o segundo plano real do Brasil, que é a reforma tributária, está saindo essa porcaria, uma árvore cheia de jabutis. Porque o Lula não se empenhou e deixou o pobre do Ministério, os pobres do Distrito da Fazenda, sem nenhum poder político. Ao contrário do que nós tínhamos Fernando Henrique nos apoiando. E a perspectiva de que o Fernando Henrique no poder, eles também iam partilhar do poder. E Lula não interveio no processo, e o que aconteceu é que essa podia ser o segundo plano real, vai ser uma boa reforma tributária, mais longe do ideal. Mais perguntas? Vou passar aqui. Obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor, eu sou aluno aqui do mestrado em Políticas Públicas, sou economista e, bom, como um jovem que está sendo treinado para desenvolver políticas públicas, eu queria primeiro ouvir dos senhores como foi tomar a decisão do Plano Real no calor do momento e como é a avaliação depois de tantos anos, porque uma coisa que a gente vê na sala de aula ali é que é mais difícil do que parece, não tem certo, não tem errado. E segundo, se possível, eu gostaria de conselhos, ou um conselho sintético para quem está entrando agora na área de políticas públicas, ou vai entrar, estou aqui com os meus colegas que fazem também o mestrado em políticas públicas, de conselho de quem já tem tanto legado e, enfim, poderia passar alguma sabedoria para a gente. Obrigado. Meu nome é Maria, eu sou doutoranda em Economia na Universidade de Princeton. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a opinião que vocês têm de uma nova agenda que o Brasil está trazendo ao G20, que é sobre a taxação de grandes fortunas. Eu estava pensando numa fala que o Cristóvão deu aqui sobre quanto a gente vai se cansar da desigualdade brasileira, e mesmo que a desigualdade brasileira afete também, por exemplo, os ricos, por exemplo, pode pensar na questão da criminalidade, existem muitas pessoas que, de alguma forma, querem manter os seus privilégios, né? E para a gente conseguir reduzir as desigualdades brasileiras, a gente tem que saber, né, combater esses privilégios. E eu queria entender a opinião de vocês no papel da taxação de grandes fortunas no combate desses privilégios. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Professor, estou me sentindo aqui no anfiteatro da UNB. Eu sou João Estevam, sou formado em Relações Internacionais pela UNB e tal. Mas eu queria ser direcionado mais ao professor Cristóvão, pensando na educação mesmo, né? Eu acho que a gente está aqui tendo vários debates, falando muito de educação, mas pensando principalmente em modelo. A gente falou do ensino médio, os últimos debates que a gente teve sobre educação tiveram muito a ver com a questão da escola militar, etc. Enfim. Eu queria mais perguntar em relação ao LDB. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que o nosso modelo está ultrapassado, né? Enquanto a gente está falando de inteligência artificial, enquanto a gente está falando de questões muito relacionadas à tecnologia, a gente ainda patina em diversos aspectos, né? Eu queria saber se o dinamismo educacional da gente está paralisado, né? Se a gente não tem grandes debates em relação à educação, se o nosso modelo está definitivamente ultrapassado, se a gente tem que começar de novo e repensar o que é que a gente está passando para nossas crianças. Boa tarde, meu nome é Ricardo Campante, eu sou doutorado aqui no INSPER, e eu queria fazer duas perguntas para vocês, uma mais voltada para o Baixa, que é sobre a formação hoje nos cursos de economia, que até olhando aqui para a sala hoje, a gente tem aqui 2 professores de estratégia e, salvo engano, não tem nenhum professor do doutorado acadêmico em economia. E só tem 2 alunos. Eu acho que a solução aqui do INSPER de separar essa questão para a economia me parece que está cada vez mais academicista. Foi criar o Centro de Gestão em Políticas Públicas e um mestrado profissional em Políticas Públicas e não ter mestrado acadêmico em Economia. Mas se o senhor tem essa impressão de que o curso de economia está cada vez mais voltado a só publicar papers, econométrica, né, economic review, as pessoas têm essa preguiça, talvez, de lidar com o Congresso, uma frustração, e como lidar com isso, e se a própria formação de economia tem um papel nisso. E a outra pergunta para os dois é, talvez a gente tenha perdido esse trem da história da política industrial como um setor intensivo em trabalho, e talvez o deslocamento hoje do setor intensivo em trabalho é em serviços. Eu não sei se o senhor tem esse diagnóstico, mas como fazer a política da produtividade para serviços, se de fato ele é o setor que emprega hoje. Eu não tenho a menor pretensão de responder tudo que nós temos, entendeu? Eu tenho isso aqui que esse nosso programa não é conversar muito de uma vez só, é conversar sempre. Então, vocês já estão convidados para perguntar.
para que a gente possa dar sequência para isso. Sob qual recomendação? Que leiam A Arte da Política Econômica, um livro que a Casa das Garças publicou há 2 anos, que é uma série de podcasts que foram feitos com pessoas que passaram pelo governo em todo o processo de redemocratização. E está um livro que eu acho que está muito bom sobre lições. Né? E aí são pessoas todas bem formadas e que tiveram a experiência de trabalhar no setor público, muitas delas exitosas, como, não somente no caso do Plano Real, mas nós temos muitas coisas boas que foram feitas ao longo desse período. Né? Portanto, eu me preocupo com essa questão que você falou, né? Porque o diferencial da PUC no tempo que nós estávamos lá, né, era que tinha um ideal de qualidade. Nós queríamos trabalhar em nível da fronteira internacional, e trabalhamos, e conseguimos empurrar ela um pouquinho até, mas também relevância. E essa questão me preocupa, né? Me preocupa em parte, porque quando você olha, por exemplo, papers que estão sendo publicados por economistas brasileiros na área da economia do trabalho, eles estão se beneficiando extremamente, né, do Raiz e do PNAD. São duas, e mais de outras fontes de pesquisa que existem no setor público brasileiro, que por alguma razão, né, acho que talvez por causa de influência, inclusive, da profissão de economia, inclusive da PUC, né, conseguiram produzir bases de trabalho, né, que, por exemplo, recente número, o primeiro número da American Review de dezembro de 2022 é uma discussão sobre distribuição de renda no Brasil com base sobre distribuição de renda, sobre o impacto do salário mínimo na distribuição de renda, com base nos dados brasileiros, porque são o único lugar onde você pode fazer a conexão de quem trabalha com empresa e que trabalha através do Raiz. Né? Agora, se você consegue fazer isso, você vê a qualidade técnica desses trabalhos, inclusive de uma refutação que vai sair também na American Review. Há esse artigo, né, dizendo que o salário mínimo não foi uma coisa tão importante, tão sem custos, como alegado nesse artigo. Né? Mas tudo isso é utilizando, primeiro, um arsenal matemático e um instrumental econométrico que não tem comparação com o que existia 20 anos atrás, e só isso que permite a essas pessoas hoje trabalharem profundamente temas dessa relevância. Vou passar o primeiro, porque era mais para o baixo, não é isso? Mas eu vou à sua pergunta, dizendo o seguinte: a ideia da taxação precisa de 2 coisas, a meu ver. Onde está o dinheiro? Porque os ricos não guardam o dinheiro em casa. E a outra, para onde ia o dinheiro? Eu não sou favorável a tirar dinheiro do MASC para dar para os generais construírem foguetes armamentos. Eu prefiro mandar para a Lua, para Marte, como ele faz, ou ele desperdiçar. Eu prefiro que o dinheiro dos bilionários sejam gastos por eles do que pelos generais. Se for taxar para aumentar gastos militares, eu sou contra. O Tobin, que o Baixa cita no livro, conviveu com ele, não é isso? Que vale a pena ver a referência. O Tobin já criou isso há 50 anos, a ideia dizendo onde tirar nas taxas dos movimentos internacionais financeiros e como aplicar no grande programa de luta contra a pobreza. Aí, voltando a você, eu levei para o Celso Amorim, não para o Lula, o Celso Amorim, cujo escritório é ao lado do Lula, ele me recebeu, uma ideia que teria a ver com isso. Eu levei para o Lula a ideia, através do Celso, e na primeira reunião dele, ele veio em junho, a reunião das Nações Unidas em setembro. Eu levei sugerindo que ele propusesse a criação de uma Bolsa Família Internacional. Uma parte de recursos que poderiam vir dessa taxação, do Tobin, eu citava, para dar uma renda às famílias pobres nos países de onde eles saem para emigrar. E isso seria bom para esses países ricos, que não precisavam fazer muro. Ou então, o muro podia ter até uma legitimidade. Olha aí, a gente está pagando para eles ficarem lá. Eles não estão querendo. Embora só receberiam o dinheiro que estivesse lá. O dinheiro seria pago lá. Para vocês terem uma ideia, com o custo do salário mais os benefícios de um guarda de fronteira americano, a gente pode dar bolsa para 150 pessoas, famílias em Honduras. Não é tão caro isso. Eu levei a ideia, não fizeram.
E o Lula até tem toda legitimidade para isso, porque ele espalhou o Bolsa Escola com o nome de Bolsa Família no Brasil. E a marca é dele. Fernando Henrique, uma vez, eu estava no conselho que calcula o IDH, numa reunião em Nova York, nas Nações Unidas. Tinha 3 prêmios Nobel na sala. E ali só se falava na Bolsa Família, o Lula, Bolsa Família, no primeiro governo. Eu saí, fui no corredor e liguei para o Fernando Henrique. Não me lembro se chamei Fernando, chamei presidente. Presidente, onde é que nós, aí eu fui pretencioso, onde é que nós perdemos a paternidade da ideia? Porque eu comecei, mas o Fernando Henrique teve um gesto raríssimo no político de generosidade. Manteve o nome que eu criei. Política, a primeira coisa que faz é mudar o nome para esquecerem a origem. O Fernando Henrique me deu a resposta que eu não gostei. Ele disse, foi a propaganda. E, de fato, o Lula fez propaganda, apesar de que ele era contra. Durante um ano que eu fui ministro, tentei ampliar a Bolsa Escola, e ele era contra. Ele só se decidiu quando Duda Mendonça levou a ideia e levou o nome de Bolsa Família. E aí mudou tudo. Foi bom do ponto de vista gerencial, organizou melhor todos os programas, a descaracterizou. Pois bem, o Bolsa Família Internacional seria uma maneira de aplicar esse dinheiro. Mas o Tolden já disse, de onde tirar, não essa generosidade dos bilionários, que é genérico. Ele disse de onde e como. Quanto à LDB, estamos sim ultrapassados. Quem foi para você? Estamos ultrapassados. Qualidade tem a ver com o momento. A LDB está velha. Porque mudou. O que hoje significa uma pessoa de qualidade, por exemplo, usar as ferramentas digitais. Não estava na LDB, porque não existia esse programa. A LDB só cuidou no enfoque educador, não no enfoque educacionista. Não disse como fazer do ponto de vista político nacional. Não, podia não ser a federalização. Tem outra ideia que circula por aí, o tal do voucher. Você dá o dinheiro a cada família e ela se vira para encontrar uma boa escola. Eu acho que não vai resolver nada, mas é uma ideia. A LDB não traz ideia nesse sentido, de como executar. Ficou para trás. E não é só lei. Tem que dizer como fazer. O Brasil tem leis demais. Um dia desse eu olhei os programas de educação do Brasil. Se não me engano, são 23. Começando com 1955, que é a merenda escolar. Até o último, que era o Pacto Nacional pela Alfabetização aos 8 anos. Eu aí fiz uma ironia dessas, tipo Belíndia, mas sem a criatividade da palavra. Eu disse, olha, o menino que vai se beneficiar do Pacto pela Alfabetização aos 8 anos é bisneto do que se beneficiou do primeiro em 1955. Então, fracassou. Fracassamos. Além disso, alfabetizar aos 8 anos não é. As classes médias e altas é sim. E não é só em português, tem que ser em inglês também. Tá vendo? A LDB não previa alfabetizar em inglês. A gente tem que alfabetizar hoje em inglês. Não se vai fazer isso do dia para a noite. Não, mas tem que ter como ambição. Finalmente, você que perguntou sobre o que aconselhar, não é? Eu acho o seguinte, aprender muito como foi o passado, mas não seguir nada do passado. A gente tem que acabar com essa nostalgia com as ideias antigas. A gente tem que adorá-las, admirá-las, como quando a gente vai no museu. Mas para hoje tem que criar novas, como foi o real, novo, completamente novo. Então, gostar do passado, respeitar o passado, mas não usar o passado. Eu até digo, você falou nas esquerdas, nós, turma nossa na esquerda, tem nostalgia das ideias do passado, e outros que eu radicalizo são necrófilos do passado, que já morreu e continuam insistindo em algumas ideias. E devemos guardar. A gente não gosta de ver múmia egípcia, mas eu não vou levar a múmia egípcia para casa e impedir que ela faça as coisas que eu preciso. Múmia é uma coisa de... Há ideias múmias, mumificadas. E, finalmente, aqui sim, nunca perder a realidade, não, o compromisso com a realidade. Tem que ter teoria. Por isso eu sou favorável, sim, a usar econometria e muita matemática, como os físicos fazem. Mas os físicos nunca perderam o contato com a realidade. E alguns dos nossos amigos ajustam a realidade para servir ao modelo
macroeconômico, para servir um modelo econométrico, para servir uma fórmula. Não, nunca se distanciar da realidade. Ter um compromisso com o real. O real aqui nos dois sentidos. Finalmente, para você trouxe a ideia do trem da história. Eu gostei disso porque você falou alguma coisa aqui no inglês. Eu sinto que nós estamos num trem, a história é um trem. E estamos melhorando, estamos correndo. Só que Einstein já disse, uma coisa é a sua velocidade relativa dentro do trem em relação aos móveis do trem. A outra é a sua velocidade dentro do trem em realidade ao mundo. Nós estamos correndo dentro do trem, mas ficando para trás. E eu temo, aí eu penso mesmo, que a gente fique tão para trás, e no último vagão a gente caia. Porque se não houver um anteparo, você correndo um pouquinho e o trem indo rápido, chega um momento que você cai. Nós estamos perdendo o trem da história nesse sentido. Estamos dentro. Ninguém vai tirar a gente da história para nada, a realidade. Mas está avançando, mas muito devagar em relação às transformações que ocorrem no mundo, inclusive na educação, como você trouxe o assunto. Mas eu quero dizer que já aceito o convite para voltar aqui, quando eu quiser. Adoraria que fosse com baixo, mas se ele tiver a agenda muito apertada, que ele tem, mais do que eu ouvirei. E gostaria muito de continuar essa conversa ouvindo mais vocês, como, aliás, o Baixa sugeriu logo no início. Eu estou pronto para voltar aqui. Senador, como não se liga para o presidente da República para pedir, né, ele nos ouça, o dia aqui é da Itaca. Quer dizer, os senhores que estão em São Paulo, por favor, entre em contato conosco, fala só, estou em São Paulo, estou dando sopa ainda, não quero ir em INSPER. A gente se ajusta, se adapta imediatamente à sua disposição, a sua também, professor, fazer um pequeno comentário com relação a essa questão do passado. O Raimundo Aron, comentando a obra de Max Weber, dizia que as novas gerações precisam subir nas costas das gerações anteriores. Né? Para quê? Para se basear naquele conhecimento, mas para chegar mais longe. Né? Então, o que nós tivemos aqui é uma base de conhecimento que eu falo para os jovens aqui que subam, não literalmente, mas figurativamente, nas costas de vocês, né? Para que possam chegar mais longe, possam tirar o Brasil dessa situação de Berlíndia, Gana, Russouana, qualquer coisa que seja, e o Brasil ser o Brasil, mesmo que todos nós sonhamos em algum momento. Tenho dito que o Brasil talvez seja uma invenção utópica, sobretudo no ano de 1958, né, onde nós perdemos o nosso complexo de vira-latas, ganhamos uma Copa do Mundo, fizemos um cinema novo, a Bossa Nova, Brasil, enfim, né, voltar a ter a diferença do Brasil ser o Brasil ter, enfim, uma utopia brasileira. A gente não pode perder. Na nossa utopia, o tempo hoje diz que a gente precisa parar. Mas vocês têm livros aí fora, vocês têm autógrafos a dar, vocês, por favor, a plateia toda, adquiram o livro, conversem com os nossos autores, e eu quero concluir dizendo muito obrigado aos que vieram e, sobretudo, muito obrigado ao senador Cristóvão Buarque, ao professor Edmar Baixa. O INSPER se sente honrado com a presença de vocês e com o que nós discutimos aqui essa manhã. Muito obrigado a vocês.